Peguem suas Bíblias e abram em Gênesis capítulo 39. Eu preciso preparar o terreno para a nossa conversa de hoje. Algumas semanas atrás, talvez 4 semanas atrás, falei sobre o perdão, o que é provavelmente um assunto que deveria ser repetido, revisado, sempre em alguns meses. É muito importante. Vemos nas Escrituras, em Marcos 11, que diz: você diz a esse monte, levante-se e lance ao mar, e ele vai. Respostas à oração que abalam a terra, seguidas por este versículo. Quando você for orar, primeiro, vemos orações que abalam a terra. Quando for orar, perdoe. O princípio da oração eficaz é o perdão. Ela abre o caminho para um estilo de vida de oração eficaz que literalmente afeta o curso da história. Vejo muitas pessoas me dizerem que perdoaram, mas não há evidência e frutos. Seus pensamentos não são diferentes, suas palavras não são diferentes, seu comportamento em relação à pessoa não é diferente. É preciso que haja uma transformação na pessoa que caminha em perdão. Hoje não será inteiramente sobre o perdão, embora eu vou abordá-lo, mas eu quero falar com vocês sobre esse cara chamado José e sua história. Eu amo as histórias bíblicas porque elas me ajudam. Como Davi e Golias, é bem fácil de entender. Ele me encoraja com grande coragem e esperança de grandes vitórias. E eu adoro essas histórias bíblicas. E essa é uma história extraordinária de um jovem que teve um sonho. Ele teve sonhos que Deus lhe deu, sonhos sobre sua importância pessoal. A propósito, eu ando estar aqui tão em cima de vocês, porque vocês precisam de massagens nos ombros quando eu terminar. Talvez a gente deveria oferecer isso. Talvez o time de oração deveria fazer aqui massagem terapêutica. Talvez eu deva ficar um pouco mais atrás. José teve esse sonho que o Senhor lhe deu sobre a sua importância de seu futuro. Acho que parte da opinião de José entrou no sonho. Não posso provar isso, mas é um versículo em Salmo 105 que diz: até que a palavra de José se cumpriu, a palavra do Senhor aprovou. Isso parece que houve algo pessoal, não violando a vontade de Deus. Não sei, mas de alguma forma ele teve influência sobre isso. E Deus trabalhou nele para transformá-lo na pessoa que ele sonhou. Não sei se isso faz sentido. Faz sentido para mim. Amém, Bill? Aqui está José. Ele tem esses sonhos e comete o erro de contar aos seus irmãos. José já era o garoto favorito. Seu pai, Jacó, comprou-lhe um casaco colorido. Ele se destacava e todos os irmãos o odiavam, José. Queriam assassiná-lo. Na verdade, a única razão pela qual não o mataram, porque Reuben, o irmão mais velho, disse que, peraí, a gente não pode fazer isso. E assim, pouparam a sua vida, mas o odiavam e o colocaram num poço tentando descobrir o que fazer. E quando Reuben estava longe, eles o venderam como escravo e alguns comerciantes que passavam por ali. Aqui está José. Ele tem esse sonho de significado pessoal. Ele tem um sonho em que seus irmãos, sua mãe, seu pai vão se curvar diante dele, o que é um sonho estranho, mas ele contou para todo mundo. Provavelmente não foi bom. Sim, quando se diz não jogue pérolas aos porcos, não está chamando as pessoas de porcos. Estão dizendo não pegue o que é valioso e coloque na frente de alguém que não valoriza. Isso foi que ele cometeu o erro de fazer. Ele virou um escravo e foi trocado ou vendido a um líder egípcio, um líder muito rico, Potifar. Ele foi vendido como escravo e prosperou tanto na casa de Potifar que Potifar também prosperou. Tudo que José tocava era abençoado pelo Senhor. E isso chamou tanta atenção de Potifar que ele fez José, lembre-se, um escravo que ele comprou, fez dele o chefe de tudo, todo o seu império, seja o que for. José agora está no comando de tudo. Potifar via tudo o que José faz, tudo o que ele toca,
se transforma em ouro. E por isso, Potifar confiava tudo a ele. Bem, a esposa de Potifar também gostava de José. Ele também tinha muito favor com ela também. E ela queria dormir com ele. Ele não quis. Seu raciocínio foi interessante. Não se tratava só de uma decisão moral de que o adultério era errado. Obviamente, isso é claro, mas ele acrescentou uma parte que me chama a atenção. Ele disse, meu mestre confia tudo a mim. Por que eu desonraria a sua confiança violando o seu casamento? É incrível. Agora está aprendendo em sua prisão, sua escravidão, algumas das características do Senhor à medida que o Senhor está trabalhando nele. Lembre-se, até que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou, a palavra o testou. E o Senhor continuou a trabalhar na vida dele para ser aquele que ia salvar as nações. Indo na história, ele é colocado na prisão. Eu adoro o fato de as Escrituras falarem como ele tinha o favor do Senhor enquanto estava na prisão. Às vezes achamos que o favor significa casa grande, bom carro, grande título. Não, não para ele. Para ele era estar na prisão com outros prisioneiros como você. Esse é que se chama favor. E o carcereiro-chefe gostou tanto de José que o encarregou de toda a prisão. E o texto diz, confiou tudo a ele. Ele nem mesmo verificava se José havia feito um bom trabalho, porque confiou nele de tal forma que José foi capaz de administrar a prisão. Bem, José era um sonhador, sabemos disso, mas ele também tinha essa habilidade. Talvez por causa de sua capacidade de sonhar, ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. Não é só uma habilidade, de fato, ele diz, somente Deus tem as respostas à interpretação do que os sonhos significam. Assim, ele tem 2 prisioneiros, eles têm sonhos, ele interpreta os sonhos, um morre, o outro vive, esquece de contar a Faraó, e ele fica na prisão por longo tempo. Desde o momento em que ele foi colocado em um poço até o momento em que ele se tornou o braço direito de Faraó, foi algo de 13 a 14 anos. E pode ter sido, Chris estava me dizendo, pode ter sido do momento que ele teve o sonho em sua infância até o momento em que ele estava com Potifar, cerca de 22 anos. Estamos falando de anos. Quantos sabem que quando alguém faz algo errado a você e passa muito tempo, isso não significa que o problema melhora? Já viu alguém que ficou pensando sobre como foi injustiçado por anos? Sim, ele não torna eles uma pessoa mais agradável. Então José agora está nesse lugar, na prisão, e Faraó tem um sonho. E Faraó tem um sonho e precisa de alguém que o interprete. E o cara se lembra, oh sim, tem esse cara na prisão que interpreta sonhos. Imagine o seguinte, você é o chefe da nação mais rica e sofisticada do planeta e pede que um prisioneiro venha falar com você, porque você vai se aconselhar com ele. Isso por si só já tem que ter muito favor ao prisioneiro para entrar na corte do faraó. José vem, interpreta o sonho. E as Escrituras dizem que Faraó teve um sonho 2 vezes, porque Deus estava lhe revelando, isso é urgente, vou cuidar disso agora. Isso é interessante. Se estudar onde o Senhor repete palavras na Bíblia, às vezes, ele repete uma palavra por causa da urgência e seu desejo imediato de cumpri-la. Outras vezes, ele repete um assunto várias vezes porque você precisará da coragem de muitas refeições, não só de uma, mas muitas refeições, desde o momento em que a palavra foi dada até que ela se cumpra. Não despreze as repetições. Tessalonicenses fala sobre não desprezar as declarações proféticas. Às vezes podemos estar numa cultura profética em que há tantas palavras proféticas que nos tornamos indiferentes e não consideramos o fato de que o Senhor ter falado em nossa vida. Voltando ao assunto. Faraó traz José e lhe conta os sonhos. José os interpreta. E basicamente são 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Então ele pergunta a José o que vamos fazer, e ele sugere
Construiremos armazéns, guardamos comida durante os 7 anos de fartura, para que tenhamos comida para toda a nação sobreviver durante o período da fome. Grande sabedoria, grande estratégia. Então, isso, Jacó, o pai de José, e seus outros 11 irmãos estão em Canaã. Israel ainda não tem sua própria terra, sua própria nação. É só Jacó e seus 12 filhos. José é um deles. Ele está lá passando fome. E há um boato de que há comida no Egito. Então ele pega seus filhos e diz, vão até o Egito e comprem comida, negociem, façam o que for preciso, mas nós vamos morrer se não conseguimos comida. Então os irmãos vão para lá, José meio que mexeu um pouco com eles, não lhe diz quem ele é, dá-lhes comida, depois os engana. São irmãos, quem sabe? Irmãos. Amor fraternal, amor fraternal. E assim eles voltam. De qualquer forma, resumindo a história, eles voltam para buscar mais comida, porque são anos e anos de fome. E ele chegou diante de José. Agora imagine, da última vez que você viu José, ele foi jogado no fundo de um poço. E você o vendeu como escravo. E agora você vê esse austero líder governamental sobre a nação mais rica do mundo. E ele está lá com sua dignidade, tudo a respeito dele como líder mundial, e ele apresenta diante de seus irmãos e diz, venham cá. Agora, eles não sabem se ele vai cortar suas cabeças, o que vai acontecer. Eles já estão vivendo com um sentimento de culpa por causa do que fizeram com seu próprio irmão. Eles mentiram para o pai dizendo que ele foi morto. José olha para eles e diz, venham cá. E eles se aproximam e ele diz, sou seu irmão? Eu sou José, que vocês venderam como escravo. Mas não fiquem com raiva de si mesmos, mas Deus me colocou aqui. Há algo no perdão que funciona melhor quando vemos a soberania de Deus. Que Deus é capaz de pegar todos os elementos de nossa vida, os bons, os ruins, todos os elementos de nossa vida e transformá-los em história de Deus, transformá-los em história de glória. E o momento mais difícil de fazer isso é quando você está no meio da situação e ainda não vê a redenção, não vê a reconciliação, você está no meio das acusações falsas, você está bem no meio de todas essas coisas que não funcionaram como deveriam. E José está nesse momento e chama seus irmãos perto de si e diz, eu sou José, a quem vocês venderam como escravo. Número 1, o perdão não esquece. Essa noção de que você tem que esquecer o que foi feito errado contra você, só Deus pode escolher esquecer. Você e eu temos que nos lembrar de forma redentora. O perdão significa que eu vou lidar com minhas lembranças corretamente. Vou lidar com a memória disso corretamente. Talvez tenha sido uma situação horrível de abuso e mesmo assim você sobreviveu. Você precisa ver essa lembrança junto com Jesus que poupou sua vida. Você precisa de alguma forma lidar com as lembranças, percebendo que não existe uma situação na qual Deus não possa vencer. Ele não possa reverter qualquer situação para a minha força e para a sua glória. Tudo se resume à confiança, se resume a quem eu confio. Eu tive uma conversa recentemente que me disseram, cara, confiar em Deus nessa situação é difícil. E eu disse, sim, mas quais são as opções? Posso confiar naquele que nunca mentiu, nunca falhou, ou eu posso confiar em mim? Bem, isso nunca deu certo. Nunca deu certo quando decidi que eu sou a fonte de toda a sabedoria e conhecimento para essa decisão. Há algo sobre a entrega de nós mesmos. É de fazer rir quando falamos sobre isso. Pois quando você pensa, Ele é perfeitamente fiel, Ele é o Pai perfeito, Ele me ama incondicionalmente, Ele nunca mente, e Ele se propõe a trabalhar em meu favor. Por que eu confiaria em minha opinião? Por que eu ia confiar na sua? Sem ofensa.
Aqui está essa história. Gostaria que olhasse comigo para o capítulo 39. Vamos ler alguns versículos. Quero que você perceba o sabor da declaração de Deus sobre José. Versículo 39, versículo 2 diz: O Senhor estava com José e foi um homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio, vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 5. E aconteceu que desde que o puseram sobre sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor foi abençoado por causa de José. E a bênção do Senhor foi sobre a casa, que tudo que tinha, na casa e no campo. Pare um momento. Quando o favor do Senhor... Entenda isso. Quando o favor do Senhor está em sua vida, às vezes, a bênção do Senhor é sentida por outras pessoas e não por você. José, ainda um escravo, mas seu Senhor está prosperando sob seu favor. O que Deus está fazendo? Deus pegou um cara que tem um sonho, e é um sonho de Deus, mas a ideia de José sobre o sonho de Deus é ele estar no topo e todos o honrarem. Em outras palavras, é um sonho muito egocêntrico. Essa é a sua percepção do que Deus lhe disse. E Deus está afastando ele desse tipo de sonho que o faz pensar que tudo gira em torno de mim. Eu ouço pessoas falarem de seus sonhos e eu celebro todos os sonhos que elas têm. Mas toda criança de 2 anos acha que o mundo gira em torno dela. E às vezes nossos sonhos são sonhos de crianças de 2 anos, porque eles ainda não estamos engajados com o propósito do sonho. Qual foi o propósito inicial do sonho de José? O seu lugar de favor. Ele não prosperou, mas Potifar sim. Não era o palácio dele, não era sua renda, não era seu emprego, não era sua liberdade, não era sua família. Não foi nada disso. Foi Potifar que foi abençoado. Por quê? Porque o favor estava sobre José. Às vezes o favor de Deus em nossa vida não é melhor medido pelo que temos. Entenda isso com graça, porque eu estou falando sério. Mas me acompanhe. Às vezes o favor do Senhor é melhor medido não pelo que acumulou ou realizou, mas pelo efeito cascata do seu sim a Deus sobre as pessoas que estão ao seu redor. Há algumas pessoas, eu lembro que anos atrás, nunca compartilhei isso, mas lembro que anos atrás, um homem com quem eu almoçava, ele me disse mais tarde, toda vez que almoçamos, quando eu volto ao trabalho, recebo um aumento de salário. Eu não recebi um aumento. Voltei com o mesmo salário que eu tinha. Mas ele voltava, o chefe estava lá na porta, ele trabalhava numa loja, ele voltava e recebia um aumento. Ele recebia uma bênção. Sim, você entendeu. Não estou dizendo que eu causei isso, mas o Senhor colocará favor em sua vida que fará com que outras pessoas sejam abençoadas. Isso não só tem que estar bem, tem que ser algo que você celebra. Tem que celebrar isso. Não sei o que é, eu não conquistei isso, eu sei que eu não merecia, certamente eu não causei. Não oramos, Jesus deu ele um aumento. Nada disso aconteceu, não houve fé envolvida, nada. De alguma forma, o efeito de um sim pessoal tocou sua vida e quando ele voltou para o local onde trabalhava, seu chefe o via de forma diferente. Versículo 21 do capítulo 39. O Senhor estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Versículo 23. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma das coisas sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu quero que você vá agora ao capítulo 45. É no capítulo 45 onde temos esse diálogo interessante ao qual me referi, em que José diz aos seus irmãos para se aproximarem. Versículo 4. Disse José a seus irmãos, peço, chegai-vos a mim, e chegaram a... Então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos
pese os vossos olhos, porque me haveis vendido, porque a conservação da vida o Senhor me trouxe aqui. Deus me enviou diante de ti, porque houve 2 anos de fome e ainda existem mais 5 anos que não haverá colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a sucessão na terra e para guardar-vos e cuidar um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Isso é extraordinário, porque não pensamos em termos de Deus causando o mal. Ele não causou o mal dos irmãos que odiavam José e o venderam como escravo. Ele não causou isso, mas ele está posicionado para usar isso. Ele é capaz de usar as decisões tolas do livre-arbítrio de um homem para a sua glória. Ele está perfeitamente comprometido em tomar decisões que vão além das minhas decisões tolas. Charles Starks nos disse anos atrás que Deus levou em consideração toda a nossa estupidez quando planejou nossas vidas. Aqui temos essa história muito interessante, em que José está reconhecendo, em primeiro lugar, eu me lembro o que você fez. 2, eu sei que vocês fizeram por maldade. 3, Deus está no comando. E ele usou a decisão que você tomou para o mal, ele usou para o bem, e ele me enviou aqui. E aqui está o problema. Agora, José está lá para salvar aqueles que não merecem. E aqui está a parte mais louca. Faraó, eles finalmente voltaram, pegaram Jacó e trouxeram toda a família. Todos os 11 irmãos de José, temos Jacó, o pai, e eles estão agora no Egito. E quando Faraó encontra Jacó, ele passa a amá-lo tanto por causa do seu amor por José, que salvou seu país. Ele fica tão admirado por esse Jacó, que diz a Jacó e seus filhos, vou dar a vocês o melhor da terra do Egito. Agora, 10 dos irmãos são idiotas. Esses caras são que queriam matar José. E Deus agora está liberando uma herança rica e próspera para 10 pessoas que não merecem, por causa do favor de um José rendido. E isso tem de estar bem, porque esse é o ponto. Você sabe que perdoou quando comemora a bênção e a prosperidade daqueles que o magoaram. É um bom ponto. Aqui está um trecho interessante. Agora, se você fosse o Senhor, e não é, e fico feliz que não seja, e nem eu, mas finge por um momento que está escrevendo esse capítulo. É o hall da fé, o hall da fama das pessoas de grande fé na Bíblia, Hebreus 11. E ele está escrevendo sobre Abraão, está escrevendo sobre Sara, Isaac. Ele tem todas essas histórias e colocando ali, porque está honrando esses campeões de grande fé. E ele chega a José e nos conta algo sobre José que se destacou para mim. Agora, se eu estivesse escrevendo isso, José era um perdoador, ele era um sonhador, ele profeticamente ouviu de Deus, interpretou sonhos, ele salvou o destino de 2 nações inteiras. Isso é o que eu estou pensando. Mas quando Deus falou sobre ele, ele disse, pela fé, José, quando estava morrendo, fez menção da partida dos filhos de Israel e deu instruções sobre os seus ossos. Não é exatamente o que eu teria escrito como marca de grande fé, mas vamos analisar isso. José era o sonhador em que tudo girava em torno dele. Tudo girava em torno de sua própria realização pessoal, seu destino, seus sonhos pessoais. Quando chegamos ao final de sua vida, esses são os extremos da vida de José. Temos que ele é um sonhador e tudo gira em torno dele. Quando chegamos ao final, deixe-me colocar essa passagem de Hebreus em minhas palavras. José está no fim de sua vida e anuncia, Deus ainda vai dar a Israel a terra prometida. E não me enterre aqui no Egito. Quero que meus ossos sejam a semente de uma nova nação que Deus está levantando.
Os sonhos deixaram de ser sobre ele e passaram a ser sobre o povo de Deus. Tem de ser sobre a bênção do Senhor sobre o povo de Deus. Não pode se concentrar no que eu ganho com a minha própria promoção. Darei a minha vida para o benefício de estar aqueles que estão ao meu redor. Isso é o reino. E essa foi a jornada que ele seguiu. Até que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor testou. Até que no final de sua vida, as suas últimas palavras foram: há uma terra prometida. Eu quero que meus ossos sejam a semente do que Deus vai levantar naquele país, naquela terra, naquele lugar. E foi isso que Deus observou e disse: isso foi fé. Isso foi fé. Foi fé olhar para o desconhecido, para o invisível, com um senso de convicção e um senso de propósito de que Deus reservou uma terra para o povo de Deus. Entre esses dois extremos, de sonhos pessoais e sonho corporativo, havia um teste significativo. E não foi só o perdão. O perdão é muito importante. Foi a profundidade do perdão na vida de José. O fato de ter tido um efeito tão profundo em seu pensamento, em seus valores, em como ele pensava das pessoas. Tudo foi mudado para que ele pudesse ver seus próprios irmãos, que mereciam punição, receberem uma bênção imerecida. Posso dizer assim, sua família passou a ser honrada e próspera. Mais do que quase todos, se não todos, no país, exceto o próprio faraó. E esses foram os caras que tentaram matar José. Se eu não puder celebrar a bênção do Senhor sobre um pecador, então eu mesmo não estou qualificado, porque esse sou eu. Há alguém que pecou e Deus perdoou. E eu não mereço esse perdão mais do que a pessoa que me magoou mais. O princípio da oração transformacional é aquela postura agressiva de perdoar e perdoar continuamente. Não acho que isso seja algo que deve ser reservado para crises. Quando alguém o traiu, ou algo horrível aconteceu, alguém o roubou, ou abusou de você, ou algo assim. Há tantas histórias aqui. Eu entendo, eu não quero de forma alguma envergonhar ninguém. O que eu estou dizendo é que eu não acho que o perdão deva ser reservado para momentos de crise. Acho que é uma expressão diária e contínua de nossa vida. Aqui, essa oração que abala a terra e move montanhas, e a frase seguinte é: quando for orar, perdoe. Deixe que a vanguarda de sua vida de oração, que molda o mundo, seja o fato que você está buscando agressivamente o privilégio de perdoar todos que precisam de perdão. É isso que muda. Temos José, o sonhador. O sonhador, que tem a palavra do Senhor testando, tinha que saber como viver no perdão. E não só perdoar no sentido de liberá-los de seu julgamento, mas perdoar a ponto de que eles recebessem bênçãos, acréscimos e favor que não mereciam. Isso tem de estar bem. Uma das afirmações assustadoras que Jesus fez, e ele fez várias, foi a seguinte: a quem vocês perdoarem, eu perdoo. Esse tipo de versículo me deixa nervoso, mas eu não evito ficar nervoso diante dele. Sei que se eu estou nervoso, eu tenho que mudar. Mas gosto de lê-los e depois parar e pensar por um momento que há algo em minha vida, minha capacidade, meu compromisso de ser um perdoador, que acelera o avivamento, o mover de Deus na terra. Eu não entendo como isso funciona. Tudo que eu sei é que ele disse: se você perdoar, eu perdoo. Em outras palavras, filho, se você mostrar favor a essa pessoa, eu darei a ela o meu favor.
Se você demonstrar misericórdia, eu estenderei a minha misericórdia. Se demonstrar graça, eu estenderei a minha graça. Ele pode fazer tudo isso sem nós e pode fazer melhor sem nós. Mas Ele nos escolheu como colaboradores para liderar o trabalho e o que significa ser um povo que não merece, mas que permanece no perdão. Pessoalmente, eu acho que isso é que o Cordeiro de Deus está no trono para a eternidade, e não só o leão. O Cordeiro está lá não para nos lembrar do pecado, mas nos lembrar da graça. A necessidade diária e contínua da graça de Deus em nossa vida. Isso provavelmente é o suficiente. Sabe, eu quero, obviamente, que todos aqui saibam o que é perdão. Quero que saibam o que é o perdão de Deus. Se houver alguém aqui que não tenha um relacionamento pessoal com Jesus, quero que você saiba que é isso. Quero que saiba o que é ser transformado. A Bíblia chama isso de nascer de novo, que é você transformado de dentro para fora. Não são as regras externas que te mudam, é a vida interna de Deus e a condição do perdão, que tornar possíveis as coisas que nunca foram possíveis antes. Essa manhã eu estava lá no fundo, cumprimentando as pessoas quando eles estavam saindo, e uma moça passou e disse: "Meu vício foi quebrado nessa casa há 9 anos. Livre. Uma viciada que estava livre. 9 anos atrás, livre. É isso que ele faz. Não foram as regras que mudaram, foi uma pessoa. Foi uma pessoa. E a possibilidade de todos dessa sala conhecerem a realidade do amor de Deus, a realidade do perdão pessoal, a realidade de um relacionamento real com Deus, onde você fala com Ele e Ele fala com você, um pai. Está disponível para todos aqui? Se há alguém aqui que diria: "Bill, esse sou eu não quero sair do prédio até que eu saiba que o que é ser um filho de Deus, até que eu saiba o que é ser perdoado, até que eu saiba o que é nascer de novo."